Olá pessoal, aqui é a enfermeira Ângela. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o coronavírus, o que é o processo dele se replicar, mutação e variantes. Para isso eu vou usar algumas figuras, que primeiro eu vou explicar essas figuras para depois poder explicar esses processos que o coronavírus faz, tá? Então essa figura aqui está representando um coronavírus e essas pontinhas são as proteínas spike, ou chamada também de espículas. Aqui nós temos essa cápsula lipídica, que quando a gente lava as mãos com água e sabão ou usa álcool gel, a gente rompe essa cápsula lipídica dele, então a gente faz com que ele fique destruído, esse coronavírus. Por isso que é tão interessante que a gente lave as mãos, né, higienize as mãos com frequência, porque se a gente estiver com coronavírus nas mãos, a gente quebra essa membrana aqui lipídica com água e sabão ou com álcool, e daí a gente deixa o vírus inativado, tá? Bom, então nós temos as espículas, a camada lipídica. Aqui dentro, essa figura aqui está representando o material genético, né, o RNA do coronavírus, que está envolto por um capsídeo, que é essa linha aqui, tá? Então, esse aqui, então, é o coronavírus chamado SARS-CoV-2, que causa a COVID-19, que é a doença, tá? Agora, eu vou mostrar uma outra figura, que é essa aqui, que está representando uma célula nossa, que o nosso corpo todo é feito de células, tá? Então, uma célula, ela tem a membrana plasmática, que é essa parte vermelha aqui, que envolve toda a célula. Nós temos o citoplasma, o núcleo e essas outras figurinhas, então, são as organelas. A célula, para funcionar, ela tem todo esse maquinário aqui trabalhando pela célula, tá? Bom, então vamos começar a ver como é que acontece o processo do coronavírus se replicar. Bom, o coronavírus, nesse caso aqui, ele está dentro de uma gotícula ou dentro de um aerossol, aguardando o momento para invadir as vias aéreas de um ser humano. Então, uma pessoa que está usando a máscara inadequadamente, por exemplo, com o nariz fora da máscara, ou está até mesmo sem máscara, quando ela inspira, esse coronavírus entra nessa pessoa. Quando ele entra nessa pessoa, o que ele vai fazer? Ele vai procurar uma célula. Então, com essas espículas aqui, com essa proteína spike, ele vai se aderir à célula e vai procurar entrar. Então, aqui como eu falei, essas espículas é como se fosse uma chave que está procurando a fechadura. Quando ele consegue se adaptar aqui, ele consegue entrar na célula. Então, o que o coronavírus tanto quer a célula? É que ele é um parasita intracelular, isso quer dizer, ele precisa desse maquinário aqui da célula para se multiplicar, para se replicar, para fazer cópia dele mesmo. Então, agora que ele está aqui dentro da célula, ele vai usar esse maquinário da célula para se replicar, fazer cópia dele mesmo. Durante esse processo de estar se replicando, ele faz uma cópia um pouquinho diferente das outras. Ó, aqui tinha um tracinho e um P e um T, tá? Aqui no material genético do coronavírus. Agora, esse aqui apareceu com 2 T's. Então, ele fez uma pequena mudança no seu material genético. Quando ele faz essa pequena mudança do material genético, a gente chama de mutação. Isso é comum, é normal que aconteça durante esse processo do coronavírus estar se replicando, porque ele faz muitas cópias dele mesmo, então nesse momento ele comete alguns erros no seu material genético, e esses pequenos erros, essas pequenas mudanças a gente chama de mutação, tá ok? Bom, depois que essa célula então está repleta de coronavírus, ele estoura
essa célula para poder sair. E agora ele está solto no organismo daquela pessoa, esperando um momento para poder invadir outra célula ou até mesmo ser retirado, sair daquela pessoa para invadir outro ser humano. Então, vamos dizer assim que a pessoa chegou e tossiu e saiu todos esses coronavírus aqui da pessoa, tá? Só que no meio desses coronavírus, nós temos um que já sofreu mutação, tá? Então, quando ele sai, ele está ali flutuando novamente dentro de um aerossol ou de uma gotícula e consegue entrar na outra pessoa. A outra pessoa também inspirou esse coronavírus que está dentro, está pegando carona numa gotícula, aerossol e conseguiu entrar na outra pessoa. O que ele vai fazer? Vai procurar uma célula. Novamente, com as suas espículas, ele procura, a chave dele procura se adaptar aqui nessa fechadura. Conseguiu se adaptar nessa fechadura, novamente ele entra. Só que vejam que agora esse vírus aqui, esse coronavírus, já tem essa mutação. O que ele vai fazer aí dentro da célula? Ele vai querer se replicar. Vai novamente pegar esse maquinário para fazer cópia dele mesmo. Durante esse processo, ele vai fazendo mutações. Só que agora, ele tem uma mutação que mudou tanto esse material genético que conseguiu fazer algumas mudanças interessantes aqui nesse coronavírus. Então, agora a gente tem uma variante interessante, tá? Porque já não é mais parecido com esse coronavírus. Continua sendo coronavírus, só que é uma variação do coronavírus, porque já aconteceu tanta mutação dentro do seu material genético que ele já está fazendo até mudanças na sua própria estrutura. Agora, essas espículas aqui estão se aperfeiçoando, estão ficando cada vez mais fáceis de entrar nas células. Então, a gente diz que é uma variante interessante, porque a gente vai observando como é que ela está indo, ela está mudando, então vamos observar. Então, é comum que isso aconteça também. Quanto mais o coronavírus consegue passar de uma pessoa para outra, entra na célula, se replica, faz mutação, tem novas variantes, daí passa de novo para outra pessoa, se replica, faz mutação, tem novas variantes. Então, isso é um processo normal, vamos dizer assim, do coronavírus. Para que isso não aconteça, ele está passando de uma pessoa para outra, se modificando, tendo mutações, tendo variantes, o que a gente tem que fazer? A gente tem que higienizar as mãos com frequência, usar máscara, evitar aglomerações, ficar em ambientes ventilados, porque a gente tem que evitar que essas variantes deixem de ser interessantes e acabem se tornando preocupantes. Porque, novamente, essa variante, então, saiu da célula, está agora novamente numa gotícula, está flutuando, está esperando para entrar em outra pessoa. Conseguiu entrar em outra pessoa. Vai procurar a célula novamente para se replicar, conseguiu entrar. Nesse caso aqui, de tanto já ter variante, de tanto fazer mutação, de tanto se replicar, de passar de uma pessoa para outra, a gente está tendo coronavírus com variantes preocupantes, porque esse coronavírus agora, ele já tem tanta modificação no seu material genético, tá? Ó, veja como é que ele está aqui, ó. O material genético já está bem diferente do outro. Então, ele está se especializando cada vez mais. E daí, essas variantes preocupantes, como a indiana, a brasileira, da África, da Inglaterra, esse aqui são tudo variantes que a gente realmente fica preocupado,
Por isso que a gente chama de variantes preocupantes, porque elas estão se especializando, elas estão entrando com mais facilidade. A carga viral já não precisa ser tão alta, então precisa poucos coronavírus desse tipo aqui para infectar. Então ele se torna mais infeccioso, ele entra com mais facilidade nas células. Então, para a gente evitar que a gente tenha cada vez mais coronavírus, variantes do coronavírus do tipo preocupante, a gente tem que, então, novamente, usar máscara de forma adequada, higienizar as mãos com frequência, evitar aglomerações, ficar em ambientes ventilados, não compartilhar utensílios, tomar a vacina, as 2 doses, tá? Logo que chegar a sua vez, procure se vacinar, porque dessa forma a gente vai conseguir lutar contra o coronavírus, tá ok, pessoal? Nós temos que nos ajudar uns aos outros para que a gente não tenha cada vez mais coronavírus do tipo variante preocupante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhe, comente e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.